O professor Cláudio Henke atua no semiárido nordestino e foi em Israel aprender como lidar com a convivência com o semiárido. Também o professor Cláudio Henke tem uma experiência em trabalhar em uma escola que tem o projeto de vida como a espinha dorsal. Procura transformar os estudantes a partir de uma educação conectada com a vida de cada um deles. Daí a gente tem aqui, professor Cláudio, notado, sempre nos depoimentos aqui, que essa questão da conexão com a vida, ela termina contaminando tudo. Ela termina sendo uma fonte de transformação para as pessoas que lidam com projetos de vida. Então, quero dar boa noite e que você comece contando um pouco para a gente da tua experiência com o projeto de vida. Boa noite, professor Alessio. Boa noite a todos que fazem esse canal tão importante, Ponto de Transformação, do qual eu já sou parceiro, me considero já da família do Ponto de Transformação. E realmente, professor Alessio, projeto de vida é a espinha dorsal realmente da Escola Cidadã Integral. É algo que realmente faltava nas nossas escolas. A gente trabalhava antigamente muito com a questão assim de competência socioemocional, mas não direcionada. A gente não tinha um norte, um direcionamento realmente de pensar exatamente no projeto de vida. E desde quando nós começamos a conhecer o modelo da Escola Cidadã Integral e estudar realmente a fundo o que é projeto de vida, a importância de se ter um projeto de vida, realmente isso mudou a nossa vida, mudou o nosso foco e a maneira como a gente passa a ver as coisas à nossa volta, até mesmo a maneira de como a gente faz educação. Inicialmente a gente fazia uma educação, claro, direcionada, pensando no futuro, pensando, claro, na formação do estudante e tal, mas muitas vezes sem levar em conta qual é realmente o projeto de vida do estudante, ou seja, o que o estudante pensa para o futuro dele. Será que o projeto de vida dele é realmente dele ou é uma imposição familiar? E a gente nunca abria espaços realmente para essa reflexão. Então, a partir do momento em que a gente passa a ter o projeto de vida como uma espinha dorsal da escola, a gente começa primeiro a pensar no nosso próprio projeto de vida. Por exemplo, qual é o meu projeto de vida enquanto professor? Eu já pensei nisso? Será que eu me sinto preparado? Como é que eu vou orientar um aluno, ajudar na orientação de jovens, se muitas vezes eu ainda estou meio que desorientado, ainda sem saber realmente qual é o rumo que eu quero seguir? Então, o projeto de vida realmente ele transforma não só o aluno, não só o jovem, mas ele transforma o professor que se torna parte dessa escola e que passa a enxergar de que realmente não dá para trabalhar assim e viver a vida sem ter realmente um norte, sem ter realmente uma direção definida. E ter um projeto de vida é, claro, de suma importância, porque eu sempre costumava dizer, até antes de conhecer o projeto de vida, que é até uma frase popular que diz que quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Só que assim, infelizmente, qualquer caminho pode nos levar a diversas direções, a diversos rumos, que talvez não serão os rumos, os caminhos que nos trarão realmente a nossa felicidade, e não só a nossa felicidade, mas a nossa realização pessoal. Porque felicidade também é uma coisa muito subjetiva, é difícil de mensurar realmente o que é a felicidade, mas vamos falar no sentido de satisfação pessoal, até porque felicidade não é uma coisa duradoura, são estados emocionais, mas assim, o que é que te realiza enquanto pessoa? O que te realiza enquanto profissional, enquanto família, enquanto membro de uma comunidade, enquanto membro da sociedade civil organizada? O que é que te move? O que é que te inspira a fazer as coisas que você faz? Então isso é realmente importante, pensar sobre isso é de suma importância. E aí, para inspirar outras pessoas, você tem que estar inspirado até certo ponto. Você tem que ter bem definido os teus rumos para que você consiga orientar outras pessoas e indicar direções também a outras pessoas. É claro, nós não estamos aqui para vender receita de bolo, Ninguém
Eu não chego no meu aluno e não vendo para ele uma receita de bolo pronto, mas eu ajudo ele a entender melhor os desafios que a vida vai lhe oferecer, entender melhor quais são as suas aspirações. De repente, a gente até acaba, em algum momento, ajudando o aluno a descobrir o seu próprio projeto de vida, onde está realmente o foco da sua realização pessoal e orientar da melhor maneira possível para que ele atinja essa satisfação pessoal. E aí essa satisfação pessoal necessariamente não vai envolver estabilidade financeira, ou seja, ninguém está falando aqui que projeto de vida é receita para ficar rico ou para ser feliz a todo tempo. Pelo contrário, é de saber que projeto de vida é você estar preparado para, mesmo na hora mais triste da sua vida, você saber enfrentar aquela situação e passar por ela com o máximo de leveza possível. Aqui a gente tem falado muito nessa comparação que você fez com a felicidade, com o bem-estar, né? Você sentiu o bem-estar. E a gente tem exemplificado muito a situação de uma mãe que vive em dificuldades, né, para dar melhores condições de crescimento, de desenvolvimento, né, de estruturação para a sua família, para o seu filho. Então, isso aí demonstra claramente que o bem-estar, ele é além, ele é ligado com a satisfação de estar realizando uma coisa que você acha que é o sentido, né, da sua vida, que você acha que é a sua responsabilidade, você acha que é a sua obrigação. Não necessariamente vai ser um caminho fácil, mas deve ser um caminho de bem-estar. E tem o contrário, né, Cláudio? As pessoas que estão numa vida de sensação de felicidade, mas estão desconectados desse caminho que acha que é o seu sentido no íntimo, e elas, apesar de estar sentindo movimentos ou sensações de felicidade, mas quando fica tudo quieto, não tem a sensação de bem-estar. Às vezes tem a sensação de mal-estar. Gostaria também de agradecer muito, né, a pessoa de Shisley, né, que também intermediou essa nossa entrevista. E ela cita, né, aqui que a busca por sentido e pelo nosso lugar e nosso propósito é isso que gera, né, o bem-estar e prosperidade. E hoje eu vi uma frase também postada por uma pessoa muito competente, né, da nossa educação paraibana, que é a professora Leia, e ela disse que ela citou uma frase que diz que existe 2 momentos importantes na nossa vida. É o momento que a gente nasce e quando a gente descobre por que nasceu. Então, eu acho que essa é a grande descoberta que está intimamente relacionada com o nosso projeto de vida, por que eu vim ao mundo? Por que eu estou aqui? Né? Qual é a minha missão, realmente, meu propósito? E realmente isso vai trazer o bem-estar e a alegria. E, claro, prosperidade. E eu estou falando bem disso aqui, porque depois, quando a gente for falar de Israel, eu quero conectar com o seu projeto de vida e ter a experiência de Israel como se fosse uma escolha que influenciou, e a gente quer entender em que pé, como professor, essa experiência me influenciou. Como última pergunta, nessa questão do projeto de vida, quero ver se você se lembra aí, caso concreto, de algum estudante, ou uma estudante, que ao ter a experiência, projeto de vida, de tutoria, de orientação, passou por uma transformação. Se você tem algum caso legal para contar aqui para a gente. Quando a gente fala sobre projeto de vida na escola e fala em experiências concretas por parte de aluno, exemplos não nos faltam, né? De alunos que chegam até nós e dizem: professor, olha, quando eu vim para essa escola, eu vim contra a vontade, né? Eu não queria estudar aqui, eu achava que estudar aqui o dia todo, que isso ia ser muito cansativo e que projeto de vida, eletiva, todas essas disciplinas, né? Elas, para eles eram coisas assim, fúteis, né? Era só para preencher o tempo. E quando realmente esses alunos caem, né, ali dentro da aula de projeto de vida, e eu tive essa experiência no primeiro ano, eu fui professor de projeto de vida, então assim, eu enfrentei o desafio realmente de ser um dos primeiros professores de projeto de vida da escola. Claro, a gente tem aquele ditado que a primeira impressão é a que fica, né? Então a gente só tinha uma oportunidade de causar uma boa impressão. E até hoje, esses alunos encontram ainda comigo, eles já terminaram o 3º ano, né, o ano passado, e aí eles encontram comigo e falam: professor, eu sinto muita saudade das nossas aulas de projeto de vida. Sabe, existiram momentos assim que ficaram muito marcados na nossa vida. Por quê? Porque quando você começa
a ver as primeiras aulas, quem sou eu, que lugares eu ocupo no mundo, né? Eu em relação ao outro. E aí a gente começa a fazer a leitura do material, o estudo do material e também comparar com a nossa vida e trazer outros exemplos de vida. E a gente abre, então, aqueles momentos de conversa, da gente se abrir mesmo, professor e aluno ficar assim, em pé de igualdade realmente, para trocar experiências e falar assim de experiências de vida vivida pelo professor e os alunos relatarem as deles. E muitos alunos realmente passaram a encarar a vida de uma maneira diferente, passaram a encarar realmente isso de maneira bem diferente. Eu tenho um exemplo muito marcante. Numa dessas aulas, a gente começou a falar sobre as dificuldades e o quanto que a gente, né, pode contornar essas dificuldades. E assim, é muito marcante quando um aluno, às vezes assim, de maneira reservada, vem falar com você, relatando casos muitas vezes de que já pensou em tirar a própria vida, já pensou em assim, em desistir da escola mesmo, sabe, assim, coisas, aqueles relatos às vezes desanimadores, mas que fala, não, professor, mas essas aulas estão me ajudando a ver isso de maneira diferente, a ver a vida de uma outra maneira, de que não existe só um lado da moeda, que não existe só um caminho. A vida ela é cheia de possibilidades e alternativas, sabe? Então, assim, são relatos muito marcantes, né, que a gente, claro, tem que reservar as fontes, né, por uma questão ética, mas que marcam muito a nossa vida e nos fazem entender o tamanho que é a nossa missão enquanto professor, enquanto educador, né? Independente se a gente está realmente como professor ali de física ou de biologia, ou se naquele momento você é o professor de projeto de vida, de eletiva, ou seja, os alunos não separam isso. Você é uma pessoa e independente do momento em que você está na sala de aula ali, exercendo a sua função, em alguns momentos você tem que deixar a física um pouco de lado, deixar todos os conceitos ali matemáticos e, digamos assim, exatos, para falar um pouco de humanidade, para ser um pouco professor de humanas, um pouco filósofo, um pouco sociólogo, né? E principalmente afetivo. Realmente ter empatia com o teu aluno, com aquele ser humano que está ali na tua frente pedindo socorro em alguns momentos, sabe? Então, não tem como dimensionar nessas situações o valor do ser humano que está ali, né? Então, aí as barreiras aluno, professor, elas caem, elas deixam de existir. Muito legal, e muito legal como a gente pode pensar em valores sem necessariamente estar pensando em valor, em quanto vale, em dinheiro e número. Às vezes a gente não sabe como chegar no centro da nossa vida. E às vezes a gente procura a solução para as nossas angústias em outros valores que não os nossos, né? E quando a solução para tudo isso está dentro da gente mesmo. E é gratuito. Eu tenho um exemplo assim que marcou muito a minha vida profissional, até mesmo antes da escola cidadã. Eu trabalhava em uma outra escola, ainda que já aqui na Paraíba. E assim, no primeiro ano do ensino médio, eu lecionava à noite a um determinado aluno e as irmãs dele estudavam de manhã, sabe? E havia uma certa diferença assim de comportamento em relação à escola dele que estudava à noite em relação às irmãs que estudavam pela manhã. E um dia à noite eu cheguei nele numa boa e falei, olha, meu querido, eu vejo você à noite assim tão solto, tão displicente, às vezes você chega, entra na sala, fica um pouco, sai, você não, né, eu não vejo assim aquele empenho realmente com a educação que a gente gosta de ver nos alunos, aquele empenho, aquela sede de aprendizado, eu vejo você assim tão displicente. Eu falei, aí assim, sem querer fazer comparação, mas fazendo, acabei falando, né? Eu vejo suas irmãs estudando aqui de manhã tão focadas, né? Tão centradas, procurando aprender sempre mais e tal, e vejo você... E assim, eu falei isso para ele, e assim, isso não ficou guardado comigo, sabe? Mas ficou com ele. Aí, com poucos dias, ele pediu transferência para de manhã e começou a estudar de manhã. E esse aluno passou a ser um dos melhores alunos da turma, sabe? E aí ele fez o primeiro ano, eu fui professor dele, no segundo ano também, no terceiro.
Aí no terceiro ano a gente estava naqueles projetos de robótica, ele muito envolvido, né? Na escola dele com os projetos de robótica, feira de ciências e tudo isso que o professor de física gosta, né? De desenvolver com os alunos. E aí quando chegou no final do ano, do terceiro ano do ensino médio, ele disse a mim, ele me chamou e aí eu, assim, até conversando com ele, disse, né, o potencial que ele tinha, de quanto que ele, né, era um bom aluno, se desenvolveu bem. E aí ele disse, professor, o senhor sabia que foi o senhor que mudou a minha vida? Aí ele falou, o senhor está lembrado de uma vez que eu comecei a estudar à noite, no primeiro ano, e o senhor disse isso para mim? Aí eu falei, sinceramente, eu já quase nem me lembro mais disso. Ele falou, pois foi a partir daquele dia que eu resolvi tomar rumo na minha vida. Ele falou, poxa, um professor tem que chegar em mim e dizer a mim que eu não estou focado, que eu não estou indo pelo caminho correto, né? Ou seja, fez até uma comparação com minhas irmãs, né? Ele falou, poxa, se minhas irmãs podem, por que eu não posso? E ele falou, professor, a partir daquele dia eu decidi que eu ia ser o melhor aluno, que eu ia dar orgulho aos meus professores. Foi aquela conversa, foi aquilo que o senhor me disse naquela noite que me fez mudar de pensamento e ver que eu podia ser melhor, que eu podia chegar avante. Então, assim, é muito difícil de mencionar até onde vai a nossa atuação na vida de uma pessoa, sabe? Jamais eu imaginaria que uma conversa, que ela tem até uma conversa chata, é ruim você chegar às vezes num aluno e ter que, né, chamar a atenção dele, assim, mostrando que ele não está rendendo, que ele não está sendo um bom aluno naquele momento. Mas você nunca sabe, quer dizer, é dessa conversa que saiu, sabe, um aluno que terminou o ensino médio com maestria, é uma pessoa batalhadora, trabalhadora. Hoje ele é um representante comercial aqui na região, eu encontro com ele, na maior satisfação, sabe, ele me encontra sempre com muita satisfação, a gente conversa, eu quero muito bem a ele a mim, e assim, não ficou aquela antipatia, né? Ah, aquele professor é chato, pegou no meu pé. Não, pelo contrário, ele mudou a postura dele em relação à educação e no final ainda me agradeceu e disse, ó, professor, foi o senhor que mudou a minha vida. É esses relatos assim que impactam e que nos fazem pensar, poxa, a gente nunca sabe qual é o poder da influência das nossas palavras, das nossas atitudes perante os nossos alunos. Por isso, ser professor, para mim, é uma grande missão e uma grande responsabilidade. Ter mostrado presença, observação, cuidado, fez uma transformação. E outra coisa interessante é ver como a transformação é um estalo. Às vezes a gente pensa em a transformação é um processo lento e tal, mas assim, quando chega na hora de haver a transformação, ela é um gatilho, ela é um estalo. Tanto que o jovem sabia exatamente o momento, sabia exatamente o porquê, e foi muito feliz, né, em dar esse retorno para o professor. Que com certeza você avaliou tudo isso daí, e com o seu resultado, não é? E com a emoção que esse resultado causou em vocês. Essa emoção faz transformações. Então, a transformação, ela se multiplica. E aqui, essa presença na rede social, ela é tão diferente, porque às vezes vai estar alguém que nem imagina quem é a gente, e a gente nem imagina quem é, né? E cai aqui, e passa um minuto aqui, escuta alguma observação aqui, e isso pode ser um gatilho, não é? Para a sua transformação. Agora, vamos falar de energia solar e de Israel e do kibbutz em Israel. Esse processo que o professor Cláudio participou em Israel, ele é bem interessante, porque ele é como se fosse um projeto de vida. Então, conta para a gente o que é energia solar em Israel, o que vocês aprenderam, como era a vivência lá nesse kibbutz, e depois o que é que vocês conseguiram, né, trazer, e também quais potencialidades que não foram ainda nem usadas. Fica livre aí para discorrer sobre isso, Cláudio. Quando se fala em energia solar, né, como eu até coloquei, né, como que seria a nossa pauta hoje, falar sobre energia solar, né, como sinônimo de autonomia. O kibbutz em que nós estivemos agora no ano de 2019 é o kibbutz Keturah. E o kibbutz Keturah, ele foi o local escolhido inicialmente por um grande
vou dizer assim, um grande sonhador e idealizador do projeto, e hoje ele é CEO da companhia Energy Global, né? Que é Yosef Abramovich. Yosef Abramovich, né, ele é judeu, né, ele é família judia, e ele diz que chegou, né, no Kibbutz Keturah, na época, com a van e a família dentro, e quando saiu da van, aquele sol, né, queimando, aquele sol ali escaldante no deserto, e ele olhou e falou, não, isso não pode ficar assim, isso tem que servir para alguma coisa. E daí surgiu, né, claro, o interesse e todo o projeto de transformar o sul de Israel em um grande produtor de energia solar para compor o sistema energético de Israel, o sistema nacional, e, nesse caso também, diminuir a emissão de CO2 pela queima de combustível fóssil na geração de energia nas termoelétricas, né? Visto até que um dos grandes problemas em Israel, né, por incrível que pareça, também é o petróleo. Por exemplo, gasolina em Israel é muito mais caro do que para nós aqui, embora eles estejam do lado da Arábia Saudita, né? Por quê? Porque todas as reservas, as grandes reservas de petróleo, né, estão nos países árabes circunvizinhos, e Israel não tem, né, reservas de petróleo. Então, além de queimar combustível fóssil, que é algo poluente, né, também ainda precisa comprar, né, por um preço elevado dos países vizinhos para ter a sua própria energia. Então, a energia solar vem com essa característica de trazer para o país e aí para aqueles que dela utilizam a autonomia, né, de ser autônomo. Então, eu sempre... o que eu muito observei lá em Israel é o seguinte: primeiro, ninguém tem preocupação de deixar um ar-condicionado ligado durante o dia, né? Ou seja, é muito quente, então precisa de um bom sistema de climatização. Então, assim, até os funcionários, quando vão limpar os quartos, os ambientes onde os hóspedes ficam, né? Já que lá é uma escola e também tipo um hotel, né? Que recebe turistas para conhecer a região, os próprios funcionários, eles ligam o ar-condicionado, tem ar-condicionado até na cozinha, para conforto climático. Agora, isso assim, eu estou citando um exemplo que seria supérfluo, né? Mas, por outro lado, como é que eu vou produzir, por exemplo, algo no deserto, uma espécie de planta, uma fruta, um vegetal, que é adaptado a clima frio, a clima fresco, né? De região fria? Ora, tendo energia solar em abundância, eu consigo criar estufas climatizadas e ter todo tipo de vegetal na temperatura ideal, com a umidade ideal, em condições ideais, como teria em qualquer, né, lugar do planeta. Para se ter uma ideia, em pleno deserto de Israel, nós temos criame de peixes ornamentais, peixes marinhos, aquele peixe palhaço, quem assistiu o filme, né, Procurando Nemo. Israel é um dos 6 maiores produtores de peixe ornamental do mundo, em pleno deserto. Então, isso se faz como? Se investindo em formas de energia permanente, de uma energia, né, limpa, permanente, de baixo custo, né, depois, claro, de instalada, mas se a gente observar a energia solar, ela se paga num curto espaço de tempo, né, o investimento que você faz em energia solar, você consegue captar recursos depois em uma determinada quantidade de anos, né? Por exemplo, em aproximadamente 8 anos você consegue tirar o investimento, só que ela tem uma validade mínima de 25 anos. Quer dizer, então se você gasta 8 para pagar, você ainda tem mais 16, 17 anos pela frente, no mínimo, né, de energia que a gente poderia dizer, entre aspas, gratuita, né? Depois você tem, claro, a manutenção, a limpeza dos painéis. Mas então veja que o investimento em energia solar, né, e a utilização da energia solar, ela é a garantia de uma autonomia e a garantia de possibilidades que você não teria usando outras formas de energias que são mais caras, que são mais dispendiosas e, por outro lado, também mais poluentes. Ô, Cláudio, e lá o Kibbutz, né, fazendo toda essa produção aí, conforme você falou, e dando esse ambiente agradável para as pessoas que moram lá, no meio do deserto, ele tem uma autonomia energética todo baseado na captação de energia solar?
Na verdade, sim, porque a região em que nós visitamos, no sul de Israel, hoje ela produz 70% de toda a energia que abastece aquela região. Então, assim, de certa forma, vamos dizer assim, indiretamente, eles são autossuficientes. Por quê? Porque durante o dia, enquanto está sendo gerada essa energia, ela está sendo mandada para o sistema elétrico nacional, né? Porque tudo lá, a água, a energia, tudo controlado pelo Estado de Israel. Né? Então, assim, é claro que à noite eles vão estar recebendo uma energia, talvez que seja gerada por uma termoelétrica. Só que o que eles produziram de dia é muito mais excedente do que o que eles estão recebendo à noite. Então, de certa forma, eles não têm dívida com as termoelétricas, né? As termoelétricas é que vão passar a ter dívidas com eles, porque eles vão estar gerando mais energia do que propriamente as termoelétricas, né? E aí, claro, a gente sabe que em todos os países sempre vai ter a questão política, os acordos entre empresas, etc. Mas hoje, se Israel decidisse ainda por investir ainda mais, né, nesse tipo de energia, com certeza ele se tornaria autossuficiente, né? E outra coisa que existe agora já, né, em Israel é uma torre de captação solar, né, em que ela gera energia também numa turbina através da energia solar, só que o processo é diferente. É um campo de espelhos que refletem a luz para o alto de uma torre e aquela alta temperatura produz uma zona, então, de grande aquecimento, e aí a gente sabe que o ar quente, né, ele tende a se deslocar, ele tende a subir para a atmosfera, e isso cria uma região, então, de alta circulação de ar, ou seja, cria um excesso de ventos, e isso vai tocar uma turbina, vai colocar uma turbina, né, coloca uma turbina para gerar energia. Então, é uma nova forma, né, de se produzir energia através da luz do sol, só que não usa exatamente a luz do sol, mas o calor, né, refletido, a luz refletida pelos espelhos, que vão gerar uma concentração de calor no alto de uma torre, e isso vai produzir uma diferença de densidade do ar e produzir ventos para gerar turbinas numa alta torre, né, em uma altitude bastante elevada. Eu vi muitos professores que foram para Israel e que, ao retornar, eles fizeram, inclusive, alguns equipamentos, né, utilizando essa questão aí do fogão solar, o espelhamento da energia solar. Eu queria falar um pouquinho sobre essas tecnologias sociais. Então, por exemplo, sobre a energia solar, então, o Elder, né, foi quem fez o fogão solar, né? Elder, que era da cidade de Patos, então ele, né, desenvolveu, né, o fogão solar a partir da parabólica, isso a gente viu lá, né? Existe também um forno solar que você faz com uma caixa e sistema de vidro, tipo estufa, né? É tipo uma estufa em que o calor, né? A gente sabe que no efeito estufa o calor entra e parte fica retida, então você consegue assar algumas coisas ali, até cozinhar algumas coisas dentro dessa estufa, né? Então, usando também a luz solar. Quando se fala em eficiência energética, a gente também aprendeu sobre o fogão-foguete, né? Que é um fogão que você consegue cozinhar com baixo consumo de lenha, pouca lenha e pouco carvão. Então, a maneira como ele é construído traz uma eficiência energética, ou seja, você queima menos lenha e carvão. E uma outra coisa que a gente vê lá bastante, e eu acredito que a gente já poderia usar mais aqui, é o sistema de aquecimento de água no alto das casas, ou seja, sistemas que aproveitam a luz solar para o aquecimento de água. Porque, por exemplo, se você tem uma água quente na sua torneira, né, você já economiza gás na hora de ferver uma água para fazer um café, você já vai demandar menos gás. Se você tem uma louça engordurada para lavar, a água quente ela já vai ter um papel de dissolver melhor a gordura, você vai economizar no sabão. Então, assim, tem uma série de coisas que nós já poderíamos estar aqui implementando mais, até inclusive em nossas casas, né? Porque geralmente quando fala assim em professores, todo mundo pensa em projeto na escola, mas não. A gente quer falar de tecnologia social que pode ser implantada nos lares e que vai ajudar as pessoas a serem eficientes, né? Então, assim, a luz solar para o aquecimento de água diretamente, né? E é um sistema até fácil de ser feito, né? Até com materiais de baixo custo, você consegue fazer um aquecedor solar no alto do seu telhado.
e isso gera uma eficiência energética, né? Não é uma energia assim de modo direto, mas é indireto, e isso, claro, vai representar economia para você, né, ao longo do tempo. Então, existe uma série de fatores que a gente ainda não leva, né, em consideração quando está falando sobre essa questão de uso das tecnologias sociais baseadas na energia solar e no uso consciente dos recursos naturais. E quando se fala de Israel, aqui no Brasil, muitos falam assim, as grandes turbinas, as grandes ações e tal, mas quando você vai lá, você vê uma convivência, não é, com o deserto, em pequenas coisas como essas, né, que você falou. Então, quando a gente fala em convivência do semiárido, é isso daí, como uma estratégia de convivência com o semiárido, né, de viver no seu ambiente utilizando as forças e as energias que eles têm. Eu acho isso muito legal. Quando a gente fala, então, sobre Israel, como o professor Alessio acabou de mencionar, as pessoas realmente pensam assim, em altas tecnologias, como a gente olhava antigamente para o Japão, né? Quando se falava antigamente de japonês, todo mundo pensava da Mitsubishi, dos caras inteligentes, o japonês é muito inteligente. Na verdade é o seguinte, se a gente observar tanto o Japão quanto Israel, são países minúsculos, são países muito pequenos se comparado com o Brasil. Israel é menor do que o estado de Sergipe. Então, assim, numa condição semiárida, deserto extremo, boa parte do país é deserto extremo, a região sul de Israel chove de 15 a 30 milímetros por ano, né? Então teria todas as condições para ser deserto mesmo no sentido figurado da palavra que a gente usa, que é lugar inabitado, né? E na verdade deserto não é isso, né? A gente aprendeu lá também que existem 5 tipos de desertos, né? Então cada vegetação, cada deserto tem o seu tipo de vegetação, tem os seres que ali vivem, então assim, né? Aquela ideia de deserto como lugar inabitado, na verdade para eles não existe. É como a gente costuma dizer, né, que no lugar que alguns veem problemas, outros veem soluções, né, enxergam soluções. Então, é isso, quer dizer, a pessoa poderia descer de uma van lá no deserto no sul de Israel, olhar para aquele sol escaldante e falar, vamos embora daqui porque aqui não dá para fazer nada, com um sol desse aqui não sai nada. Né? A pessoa olha e fala, com um sol desse dá para fazer muita coisa, vamos investir, vamos trabalhar, vamos buscar recursos e vamos fazer o deserto florescer. Então, assim, eu acho que o que falta muito em nós, e aí eu vou retornar ao projeto de vida, é acreditar no nosso potencial, é acreditar realmente de que as circunstâncias do semiárido, elas não são empecilhos para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento regional. Nós temos aqui infinitas possibilidades de vivermos, de transformarmos o ambiente que nós ocupamos e fazer dele um ambiente produtivo, acima de tudo, com eficiência, com o aproveitamento desses recursos. A nossa região chove até 800 milímetros por ano. O que a gente faz dessa água toda? Pouca coisa. Nossos municípios não têm nenhum sistema inteligente de captação de água de chuva para reservatórios, para abastecimento futuro. Quer dizer, toda a água que escorre dos telhados da nossa casa vai para os bueiros e é desperdiçado. Por exemplo, nós não temos sistema nem nas nossas casas, às vezes, de captação de água para utilização futura. Às vezes a pessoa tem um sítio que pode ser produtivo, altamente produtivo, e aí fala, não, mas eu não tenho água. Mas durante o ano choveu 800 milímetros e ele deixou aquela água toda escoar, embora. Quer dizer, né? A gente precisa começar a pensar em sistemas inteligentes de captação de água de chuva, de armazenamento dessa água de alguma forma, né? De investir em mais açudes, mais sistemas de captação para que a gente consiga segurar essa água, fazer sistemas de infiltração da água no solo, ou seja, em lugares em que há muito escoamento de água, modificar o solo, a dinâmica do solo, curvas de níveis, essas tecnologias para que a água infiltre no solo e não fique só escorrendo, né, indo embora. Tudo isso são coisas que não são coisas assim, que demandam tecnologias exageradas, são tecnologias às vezes até baratas e de acordo com a nossa realidade, mas que infelizmente ela passa desapercebida aos nossos olhos e a gente olhando as miragens dos outros países, achando que Israel é o supra-sumo da sabedoria humana e que o Japão e que outros países são
mais desenvolvidos porque são mais inteligentes, não. Simplesmente eles estão em condições, às vezes, até em recursos naturais piores do que a nossa, e por causa disso eles precisam se desenvolver, eles precisam tomar uma atitude. Por exemplo, me diga uma coisa, se as pessoas que estão lá no deserto de Israel não tivessem tomado essa atitude, né, o que eles estariam fazendo lá até hoje? Né? Então, assim, se você está no lugar e você quer viver naquele lugar, você tem que se adaptar a ele e aprender a viver nele. Ou seja, o grande, vamos dizer assim, o grande legado do homem estando no planeta é que diz que ele consegue modificar, né? Ele consegue alterar as configurações do planeta. Ora, se a gente consegue alterar para o lado ruim, para o lado mal, da poluição, da devastação, das queimadas e etc., por que a gente não consegue transformar também para o lado bom? Para o lado da produção, da efetividade, da permacultura, do aproveitamento das fontes naturais de energia que nós temos? Então, eu acho que falta realmente em nós, enquanto pessoas, educadores, profissionais, agricultores, enquanto sociedade, falta esse despertar para olhar a natureza com um novo olhar, com os novos olhos, olhar para os recursos que estão à nossa volta e olhar e falar, esses recursos são suficientes para o bem-estar, para o desenvolvimento regional, nacional, e a gente é um grande país, a gente é uma grande nação, a gente é um grande estado, e a gente é uma grande região. O Nordeste é, sim, uma grande região, uma região riquíssima e que tem muito potencial de desenvolvimento e crescimento social, ambiental, em todas as esferas. Eu acho que só falta realmente uma educação e um novo olhar que nos faça ver isso cada vez mais e que a gente coloque em prática aquilo que nós já sabemos. Professor Alessio, eu sou bastante sincero em dizer ao professor e a todos que estão nos ouvindo. Nós fomos em Israel, assim, observar o que eles fazem lá. Mas nós vimos lá algumas técnicas e algumas tecnologias que os nossos institutos federais, as nossas universidades já ensinam há anos. Nós vimos muita coisa lá que aqui já se faz até melhor. Sabe que já existem projetos melhores, mas infelizmente parece que aquilo que é de casa, diz que o santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes você precisa viajar longas distâncias e ir para outro país para chegar lá, ver aquela mesma coisa, talvez até num nível ainda um pouco inferior ao que você já vê aqui, e aí falar, olha, isso funciona, isso dá certo. E aí eu vir para cá e dar a mão à palmatória. Realmente os nossos cientistas, os nossos professores na universidade, os nossos pesquisadores estão no caminho certo. Existe sim como sobreviver no semiárido, existe sim muita coisa a ser feita ainda nesse nosso sertão, nesse nosso Cariri, nesse nosso brejo paraibano, ou seja, nesse nosso Nordeste. É muito uma questão de mentalidade, né? Como a gente falou aqui. E eu acho que isso que vocês viram lá. O que falta é parecido com o caso aí do aluno que você contou, né? Que ele tinha as irmãs que tinham um comportamento e ele à noite não estudava. Então, quando ele virou a chave, a vida dele mudou. Não mudou absolutamente nada em termos de condições, né? Continuou com a mesma família, continuou a mesma pessoa, continuou na mesma escola, continuou morando no mesmo lugar. O que mudou foi a cabeça dele, né? Então, o que mudou foi a escolha, o que mudou foi a mentalidade. Então, aquela mudança, eu falo assim, naquele momento que o professor Cláudio falou comigo, eu parei para pensar e eu me transformei. Então, o que falta é essa transformação. Porque as condições, né, a gente tem. Porque é a vida. Né? A lógica é da convivência, né, com o semiárido. É como se fosse o autoconhecimento. Né? Isso é o que eu tenho, isso são minhas forças, isso são minhas possibilidades. E com elas, né, é que eu tenho que achar a razão, o sentido da minha vida, né, e buscar o caminho melhor para mim e o caminho do bem-estar comunitário. Tá? Então, a meu ver, está perto, sabe? O que falta é isso daí. E talvez esse estalo ele vai ter que vir da educação mesmo. Eu só queria dar um testemunho próprio, que, por exemplo, quando eu fui a primeira vez a Israel, em 2018, uns 6 meses antes de viajar, eu me mudei para essa casa que eu moro até hoje, né? Ela não é minha propriamente, é uma casa alugada.
E ela tinha um espaço, né, que a gente chama o muro, né, o quintal. E o quintal, o dono da casa tinha deixado limpinho. Tinha 2 árvores, né, um pé de acerola e um pé de carambola. E o resto estava limpinho, né, como as pessoas gostam, né? Como se diz, bem, nem uma folha no chão, nem nada. E aí depois que eu voltei de Israel a primeira vez, né, vendo lá permacultura, estudando lá, eu falei, não, eu vou melhorar isso aqui, eu vou transformar isso aqui. E aí comecei, foi um processo lento, né? Comecei usando ali a própria terra, produzindo composto, fui fazendo algumas coisas, eu falei, não, eu preciso fazer, porque como é que eu vou ensinar meu aluno, como é que eu vou inspirar meu aluno a fazer uma coisa se eu mesmo às vezes não faço na minha casa? E aí comecei, né? Eu já sempre gostei um pouquinho desse lado agrícola também, eu sou de família agrícola, então sempre gostei, comecei. E aí nesse quintal hoje eu colho berinjela, eu já tenho pés de tomate produzindo, tenho pimentão à vontade, tenho coentro, cebola, ou seja, alface, almeirão, couve. E aí esses dias uma pessoa encontrou a minha esposa e falou, ei, eu posso ir lá olhar? Aquilo é verdade mesmo? Aquelas berinjelas, aquelas coisas bonitas que são... É verdade aquilo? Realmente existe aquilo ali? Né? Então, assim, as pessoas duvidam do poder que a terra tem. E olha que é um pedaço de terra cheio de pedregulho, cheio de entulho. Né? Se vocês verem o tanto de caco de tijolo e telha que eu tirei do meio dessa terra para deixar ela como ela está hoje, e adubando, colocando esterco, tudo orgânico, tudo, sabe? Então, se dá certo nesse pequeno pedaço de chão que eu estou ali, por que não dá certo em uma grande propriedade, em um espaço maior? Então é isso. Né? Na verdade, a gente conseguiu ser eficiente, né, na nossa conversa, falamos sobre diversos assuntos, acredito que a conversa foi muito produtiva, estou muito feliz, né? Agradecer a todos que fazem parte do ponto de transformação e me coloco à disposição sempre que necessário. E eu acredito que seria interessante a gente falar um pouquinho realmente sobre a permacultura urbana, sobre as éticas e os princípios da permacultura. Eu acredito que seria uma ótima conversa para a gente inspirar mais as pessoas, e aí, né, a gente depois pode fazer um vídeo mostrando também às pessoas o antes, o depois, né, tudo que é produzido aqui nesse pequeno espaço. Eu gostei muito aí dessa nossa finalização. Eu acho que a gente sempre é bom deixar uma conversa para depois, e eu acho que é continuidade, porque a gente já teve uma conversa aqui sobre permacultura, a primeira viagem do professor Cláudio a Israel, quando ele aprendeu a mexer com compostagem, com essas coisas que ele está falando aí. Agora ele foi outra vez e teve uma experiência com energia solar, e só que agora ele tem uma experiência no semiárido, né? Então essa experiência no semiárido, que está mesclado, né, com as aprendizagens que ele teve em Israel, essa experiência é bem interessante para a gente conhecer. Então, muito obrigado, professor. Até a próxima. Com certeza. Né? Um grande abraço. Valeu, muito obrigado, Alessio. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.